Alô, Sailândia. E aí, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? Aqui tá tudo tranquilo. Aqui quem fala é o professor João Vitor. E a gente vai dar início em mais uma aula do sexto ano, que é a nossa fração como quociente, beleza? Então aqui, ó, sem mais demoras, vamos aqui iniciar. Então vamos pegar um exemplo aí. Quer dizer, antes da gente pegar esse exemplo, vamos falar aqui um pouco sobre fração como quociente. Fração, a gente já viu que ela é uma representação, né, de, por exemplo, aqui um número com uma barrinha sobre o outro, isso aqui representa uma fração. Esse quociente, ele nada mais é que uma divisão, ou seja, eu posso escrever essa fração também de uma outra maneira. Eu posso dizer aqui que 2 sobre 3, ele é a divisão de 2 dividido para 3. Né? Ou eu tenho aqui, ó, 8 sobre 4. Isso aqui seria a divisão de 8, né, dividido para 4. Isso aqui também representa, pessoal, o número 2. Por que isso aqui representa o número 2? Porque se eu tenho 8 dividido para 4 é 2. Né? Então representa o número 2. Então fração como quociente é isso. É você também, várias formas de você representar a fração. Beleza? Vamos pegar aqui um exemplo, né, para trabalhar aqui esse conteúdo. Diz assim, ó, André, Catarina e Solange cortaram a pizza em 3 pedaços aproximadamente iguais. Que parte caberá em cada um? Olha, se eles cortarem em 3 pedaços iguais, então é um pedaço para cada, né? Esse aqui vai ser o pedaço do André, esse aqui vai ser o pedaço da Catarina, é Czinho aqui, ó, esse aqui vai ser o pedaço da Solange. Então, se a gente fosse representar isso aqui como fração, a gente ia colocar que seria 1/3. Então, de um total de 3, cada um vai pegar uma. Então, representa aqui como se fosse 1/3. Agora, faz o seguinte, né? Vamos supor que a gente vai cortar essa pizza em pedaços, assim, mais pedaços, né? A gente vai pegar aqui. E aí eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui também. E vou cortar aqui também. Então aqui agora eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Né? Então se a gente for dividir para eles 3 agora, quantos pedaços cada um vai ganhar? Se eles são 3 pessoas e eu tenho 6 pedaços, pessoal, 6 para 3, eu vou ter uma quantidade de 2. Então cada um vai ganhar 2 pedaços. Né? Se eu fosse representar como fração, a parte que cada um ia ganhar, ó, vamos fazer aqui. Aqui seria de André, aqui seria de André, aqui seria de Catarina, os dois de Catarina, e esses dois aqui seriam de Solange, os dois aqui de Solange. Representar como fração, eu tenho um total de quantos? 6 pedaços. Cada um vai ganhar 2, então aqui é 2 sobre 6, né? Isso aqui também pode ser representado de outra forma. Uma simplificação, que seria aqui, ó, 1 sobre 3, né? Você vê que ele volta aqui para 1 sobre 3, né? Mas no caso desse nosso exemplo aqui é 2 sobre 6. Como que seria essa simplificação? Você divide o número de baixo e o de cima pelo mesmo número. Como assim? Ó? Dividindo aqui, ó, 2 dividido para 2 dá 1. E mesmo número, certo? Ó, e 6 dividido para 2 dá 3, tá, pessoal? Mas não se ligue muito a essa parte aqui da simplificação da fração, não. Quero mais que vocês entendam essa representação da fração, né? Essa quantidade, essa divisão, quanto que cada um ganhou, como que eu posso representar isso como fração. Isso que eu quero que você entenda nessa aula de hoje, beleza? Essa simplificação, a gente vai ter oportunidades para aprender isso aí ainda, né? Então, por enquanto, isso aqui basta. Ó, outro exemplo aqui, ó. Como repartir igualmente 2 folhas de papel entre 5 pessoas? Tem como eu dividir 2 folhas entre 5 pessoas? Eu teria que cortar as folhas, né, em partes iguais até que eu consiga uma maneira de que cada uma dessas 5 pessoas recebessem essas mesmas quantidades. Então aqui a gente trabalha, ó, com fração. Quando eu falo cortar as folhas, eu estou fracionando as folhas para que eu possa fazer essa divisão, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui 2 folhas de papel, né? Finge que isso aqui é uma folha.
Isso aqui é outra folha. Então, eu tenho que dividir para 5 pessoas, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou recortar essas folhas em 5 pedaços iguais, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, agora eu já consigo dividir. Ó. São 5 pessoas, eu vou dar 2 pedaços desse daí para cada pessoa. Então, a primeira pessoa aqui ó, vai ganhar essa parte aqui e essa outra. A outra vai ganhar essa e essa aqui. Já 2 pessoas, certo? Essa outra ganha essa parte aqui e essa. 3 pessoas. Essa aqui ganha essa aqui, ó, e essa. 4, né? E sobrou aquela última parte ali para as outras duas, ó. Então, dividir para 5 pessoas. Cada pessoa, ela ganhou 2 fraçõezinhas, né, dessa parte aí, ó. Então, ó, a primeira pessoa ganhou essas 2 partes aqui. A segunda pessoa ganhou essas 2 partes aqui. A terceira pessoa, essa parte aqui e essa, ó. A quarta pessoa, essa parte em verde. E a quinta pessoa, esse finalzinho aqui. Então, eu consegui repartir 2 folhas de papel entre 5 pessoas, né? Se eu fosse representar isso como uma fração, a gente vai pegar aqui o todo, né? Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada um ganhou, se fosse representar como fração, cada um ganhou um total aí de 2 sobre 10, que foram as quantidades que a gente fracionou. Aí você pergunta assim, professor, como é que você sabe que tinha que cortar em 5 partes iguais? Porque aqui, a fração, se a gente não fosse fazer dessa maneira, é 2 sobre 5. Então, cada pessoa vai ganhar o quê? Um total de... Você vai cortar uma folha, uma coisa que ele quiser que você divida em 5, né? E cada pessoa vai ganhar 2 dessas partes aí. Beleza, pessoal? Então, ó, dividir aqui 2 folhas de papel entre 5 pessoas. Né? A fração aí que vai representar para a gente é um total aí de 2 sobre 10 partes. Né? Das 10 partes, cada pessoa ganhou 2. Né? Sendo que isso aqui, vamos dizer que a gente dividiu igualmente. E as frações, elas representam medidas também. Ó. As frações são bastante utilizadas no estudo de medidas de grandeza. Por exemplo, fração de uma medida de comprimento, que são as grandezas. Ó. Comprimento, intervalo de tempo, né, como o ano, o dia ou a hora. Olha uns exemplos aqui. Vamos ver um exemplo. Ó. 1/5 de hora corresponde a quantos minutos? Como que eu faço essa conta, professor? Você tem que ver o seguinte, ó, que 1 hora corresponde a um total de 60 minutos. Aí você vai fazer aqui o seguinte, ó, pega que essa fração é 1/5, né? Esse D é como se fosse uma multiplicação, e multiplica isso aqui por 60. Então, 1 vezes 60 é o quê? 60. E ficou 60 sobre 5. Lembra que isso aqui é uma divisão? Aí você vai dividir 60 dividido para 5. 60 dividido para 5, 12. Então, 1/5 de hora corresponde a 12 minutos. Beleza? 1/5 de hora corresponde a 12 minutos. Bem tranquilo, né, pessoal? Isso daí, então, é só fazer uma multiplicação. Igual no exercício anterior, né, na aula anterior que eu passei para vocês, a gente trabalhou isso aqui, calcular frações de algumas coisas, né? Então, é bem parecido com isso aqui. Só que agora é trabalhando com essas grandezas. Outro exemplo, 3/4 de hora corresponde a quantos minutos? Então a gente já sabe que 1 hora é 60 minutos. Então aqui, ó, 3/4 vezes 60. Beleza? Multiplica, né? 3 vezes 60, 180. E aqui eu vou dividir depois, ó, fica aqui embaixo o 4. Né? 180 sobre 4 é fazer uma divisão, certo? Quanto que é 180 dividido para 4? Tá com dificuldade? Ó, você puxa a continha aqui, ó, 180 para 4, dividir 18 para 4, 4 vezes 4, 16, né, ó, 2,
18 menos 16 é 2, baixa aqui o 0. 20 dividido para 4 é 5. Então, ó, 3 quartos de hora corresponde a 45 minutos. Beleza? Então, você pode calcular qualquer fração de qualquer coisa, né? Se fosse aqui, por exemplo, quanto é aqui 1/4 de quilômetro, né? Quanto é 1/4 de 1 quilômetro? Né? Vamos supor que ele queira essa resposta em metros, né? Quantos metros corresponde a 1/4 de 1 quilômetro? É só você lembrar que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Aí você vai calcular 1/4 de 1000. Então, é 1/4 vezes 1000. 1 vezes 1000. 1000, não é isso? E 1000 dividido para 4 é 250 metros. Então, ó, 1/4 de 1 quilômetro, né, 1 km, equivale a 250 metros. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Bons estudos aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato. Até mais.